Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de 2 Crônicas 19, 4 a 11. 2 Crônicas 19, 4 a 11, que tem por tema: porque temos que colocar a nossa vida em ordem. Porque temos que colocar a nossa vida em ordem. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o mundo está sendo sacudido de uma forma grandiosa bem diante dos nossos olhos. Não é verdade? O que nós estamos vendo já não é mais rumores de guerra. O que nós estamos vendo é que o ser humano já perdeu o amor pelo próximo. Nós estamos vendo o ódio, a raiva, a ira, não é verdade? Nós estamos vendo um governo todo torto. Nós estamos vendo uma mídia totalmente corrompida, não é verdade? É o que nós estamos vendo. A mídia, que era para falar a defesa do ser humano, ela está sendo paga para falar contra o ser humano. É isso que todo mundo está vendo. Ela é para ir à defesa do ser humano, ela vai contra o ser humano. O governo, que é para defender os seres humanos, também está sendo contra, né? Como se diz, está tudo sendo dividido. O errado está certo, o certo está errado. E nós, como ficamos? Como nós ficamos? Se eu falo a verdade, eu estou errado. Se eles falam o errado, eles estão certos. Quer dizer, eles estão defendendo uma causa totalmente diferente daquilo que eu e você sabe que é o certo. E a Bíblia diz: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. E o ser humano está nem aí. Está nem aí para mim, nem para você, nem para a Bíblia, nem para Jesus, nem para nada. O ser humano perdeu o autocontrole. O ser humano está desgarrado, como se diz. Está disturbado. Essa é a verdade. Então, por que temos que colocar nossa vida em ordem? Você quer saber? Fica comigo aqui até o final que eu vou te revelar o que é preciso fazer para colocar nossa vida em ordem. E quando a gente coloca a nossa vida em ordem, o que é que acontece? Também eu vou te revelar. Amém? Glória a Jesus. Mas quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: porque temos que colocar a nossa vida em ordem. Porque temos. Amém? Então fica comigo aí que eu vou te revelar. Mas antes, abra a tua Bíblia aí, 2 Crônicas 19, de 4 a 11. Não vou ler tudo para que o vídeo não fique muito longo. Mas anota aí, você lê na sua casa aí, vou ler o 4 e o 11. Mas é de 4 a 11. O 4 diz assim: habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Betseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor Deus de seus pais. O 11, veja, eu leio só o primeiro, só o quarto e o 11. O 4 e o 11 eu estou lendo, mas depois você pode ler tudo aí. O 11 diz: eis que amarás o sumo sacerdote, presidirás nas coisas que dizem a respeito do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais a vossas disposição. Sedes fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Quer dizer, se você ler o começo, né, Josafá, o profeta Josafá, Jeú, na morte de Acabe, Jeú assumiu, o profeta Jeú
repreende a Josafá, né? Josafá, rei de Judá, voltou, né? Voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente, Jeú, filho de Hanami, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, devias tu ajudar o perverso a amar aqueles que aborrecem o Senhor. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e puseste o coração para buscar a Deus. Quer dizer, ele fez uma coisa boa e ao mesmo tempo fez uma coisa ruim. Mas você lê no 4, você vai ver que ele bota a casa em ordem. Ele tira os postes ídolos e ele começa a levantar juízes e levantar pessoas, né? E falar e pregar o amor de Deus para toda aquele bairro, aquela cidade, mesmo sem ele estar presente. Ele tinha que fazer aquilo ali. E não era necessário ele estar presente para aquilo ali. Não é verdade? Mas, como tudo acontece mesmo nos dias de hoje, poucos dão atenção no que já falou a Bíblia sobre os tempos que virão, né? Então, poucos dão atenção. Lembre-se disso, nos últimos dias haverão dias terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes ao Pai, ímpios e nem terão amor pelo outro. E serão duros de coração, incapazes de se controlar, violentos, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do mundo e dos prazeres do mundo do que das coisas de Deus. Não é verdade? Então você tem que colocar sua vida em ordem. Por quê? Porque Jesus está voltando, né? E ele está vendo que o mundo, como ele já havia anunciado, jaz do maligno, e ele já vinha dizendo que o amor ia se esfriar, e cada dia que passa o amor ao próximo se esfria, não tem para onde correr, né? Muitos não dão valor à palavra dele, e quando a gente se prontifica a falar a verdade, muitos começam a questionar e reclamar, né? Quer dizer, é um incômodo, não vale a pena, né? Jesus é do passado, é sempre assim. Mas quando acontece, vamos dizer, a reviravolta, quando Deus anuncia um trovão mais forte, uma tempestade mais forte, uma guerra que já dura mais de 2 anos, aí as pessoas começam a se assustar. Aí vai clamar quem? Não é verdade? Então você precisa estar com sua casa em ordem. Por quê? Porque precisamos colocar nossa vida em ordem. Precisamos colocar a vida em ordem para ter mais controle sobre nossas prioridades, alcançar nossos objetivos e viver uma vida mais significativa e com propósito, além de obter clareza mental, reduzir os estresses e viver em conformidade com valores importantes, né? O que é importante para tu? Será que tua vida não importa muito? Será que a vida do outro ser humano não importa para você? É o que eu disse. Nós estamos vivendo um direita e esquerda, né? Não se trata de partido, mas estão querendo partir para esse lado. Quem é de esquerda pode fazer tudo, quem é de direita não pode fazer nada. A direita faz o certo, a esquerda faz errado. E o errado está certo, e o certo está errado. Estão vivendo desse jeito, infelizmente. Por isso eu digo a você, busque mais o caminho do Senhor. Porque Jesus diz, quando essas coisas começam a acontecer, é porque a cada dia está mais perto da vinda dele. Não é verdade? Então você tem que buscar cada dia mais a Jesus. Se apegue a Jesus, se aproxime a Jesus. Ame a Jesus de todo o seu coração. Porque dias difíceis vão vir mais do que já estão. Vai ficar cada dia mais difícil. Não é verdade? Porque a ordem permite que a mente foque no que é prioritário, imediato e que circunstâncias externas determinam nossas ações e provendo um estado de bem-estar e produtividade. Quer dizer, você só produz se você estiver bem. Se você não estiver bem, você não vai produzir nada. Não é verdade? E os benefícios de colocar a vida em ordem: controle e foco, realização nos objetivos, redução de estresse, autoconhecimento, melhoria na qualidade de vida, não é verdade?
e fortalecimento de valores. Você tem que saber quem é o teu valor. Tua família é teu valor? Tua família é teu valor? Né? Deus é teu valor? Deus é tua prioridade? Então tem que ter esse autocontrole. Senão, vai tudo por água abaixo. E como colocar a vida em ordem? Como colocar a vida em ordem? Para colocar a vida em ordem, você tem que ter, encontre o seu motivo, né? Tem que ter um motivo, seja disciplinado e responsável, seja organizado no seu aspecto e no seu espaço, né? Cuide do seu interior, não é verdade? Estabeleça rotina, crie e siga uma rotina para organizar suas atividades diárias e otimizar seu tempo. Quer dizer, faça tudo dentro do seu tempo, buscando a Jesus, colocando Ele prioridade, sabendo que Deus é o pilar da tua vida, tua família é a base de tudo, não é verdade? Então, e simplifique sua vida. Como? Livre-se do excesso de coisas e atividades desnecessárias para ter mais clareza e menos estresse. Não é verdade? Hoje, o ser humano ele corre feito um louco, para um lado para outro, né? E aquela briga, a gente assiste um repórter e não passa nada que preste. As novelas já não ensinam nada, não é verdade? Então não tem nada que passe mais na televisão para te segurar de frente a uma televisão. A gente vai para o nosso trabalho, a caminho do trabalho é perseguição, é briga, é luta. Não é com você, mas é com outras pessoas. Você vê a turma brigando por causa de um pedaço de linha. Você vê a turma querendo tirar a vida do outro por causa de um pedaço de pão, por causa de um pedaço de ovo. E Jesus, onde está? Às vezes pergunta, onde está Jesus na vida desse ser humano que não olha para nada disso? Que o mal está cada dia maior. Mas tenha calma, Jesus disse, o mundo jaz do maligno. Eu quero estabelecer meu mundo, mas para todo aquele que vier seguir a mim, para todo aquele que se entregar de coração para mim, para todo aquele que viver no meu ensinamento, na minha palavra, para aquele que conhece a verdade, conhecer a verdade e ser liberto através da palavra. Amém? Glória a Jesus. Então, no livro de segundo Crônicas também, segundo Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, e o pior que a briga começa também entre o povo de Deus, mas ele diz aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar de todo o coração, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Então, quer ter prioridade? Quer ter paz? A paz que só Deus pode dar. Entrega, confia. Amém? Glória a Jesus. Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Agora eu quero orar por você. Se você puder, curve sua cabeça e vamos orar. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem, está no livro de Romanos 12:2, que diz assim, não se amolde aos padrões desse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, mostra-me como controlar minha mente, Senhor. Seu Deus, não quero alimentar pensamento fútil, nem dar espaço à ideia que não te glorifica, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, e te agradeço. Obrigado, Senhor, porque tenho a mente de Cristo. E que teus pensamentos, Senhor, sejam meus pensamentos. Mostra-me, Senhor, as áreas em que permite que coisas desagradáveis a ti me torne a mente e me ajude, Senhor. Ajude-me a resistir-lhe e a ocupar minha mente com palavras, música, imagem e louvores que te glorifique. Ajude-me, Senhor, também a pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama e de boa excelência e digno de louvor. Senhor, meu Deus, eu te peço que apropie-me do equilíbrio que concedeste e preparaste para mim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos dá uma noite em paz, tranquila, restaurador da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria.
para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.